de repente poder conversar. Então, vamos começar a falar sobre emagrecimento, que eu acho que é a grande dúvida de todo mundo. E quais são os grandes gatilhos assim que você precisa para você conseguir mudar a sua vida e conseguir emagrecer. Antes de tudo, vou contar um pouquinho. Os meus amigos que estão aqui, as pessoas que me conhecem, já sabem como as coisas são, né? Já sabem como as coisas funcionam, já sabem qual é a minha história. Eu vou contar um pouquinho agora da minha história para vocês, o que aconteceu e como eu consegui emagrecer, né? Então, para vocês entenderem, eu nunca fui gordo, né? Eu sempre fui uma criança magra, uma criança super ativa, era até meio magrela quando eu conheci a Michelle, minha esposa, né? Era até um pouquinho mais magra. Pesava 78 quilos. E a vida e a falta de atividade física e a falta de cuidado com a alimentação fez com que ao longo dos anos, principalmente durante a faculdade, durante a residência médica, eu engordasse demais. E eu acho que todo mundo que tem esse processo de ganho de peso, de ficar obeso, de ficar muito acima do peso, você não percebe. Por quê? O ganho de peso ele é tão pontual, ele é tão gradativo, que você, quando se dá conta, você já está num peso muito alto, já está com a sua qualidade de vida comprometida, já está com a sua saúde comprometida. E aí você começa a ver, caramba, como que eu consegui chegar aqui? E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Pós-residência médica, eu saí da residência médica, eu comecei a trabalhar muito, eu trabalhei com muitas cirurgias de alta complexidade, então eu vivi uma rotina de trabalho muito puxada, onde eu não tinha tempo para nada, não tinha tempo para cuidar de mim, pouco via minha mulher, pouco via meu filho, e me alimentava de comida de centro cirúrgico, né? Joelho, coxinha, pão, refrigerante, doce. Muitas vezes eu chegava em casa, às vezes cansado, eu ligava para a Michelle e falava assim, o que tem para comer? Eu falava assim, tem comida, arroz, feijão, não sei o que. Eu chegava lá, passava no McDonald's, comprava no McDonald's. Por quê? Era mais prático. Eu achava que eu merecia isso, né? A famosa síndrome do eu mereço. E aí eu entrei nessa rotina de comer. Eu cheguei a um ponto, a gente viajava bastante, né? Quando o dólar não estava essa exorbitância, que praticamente eu trocava meu guarda-roupa por ano. Então, em vez de eu me preocupar que as roupas não estavam cabendo, eu viajava e com a mala vazia e trazia um enxoval todo novo. Então, eu comprava roupa toda nova. Roupa GG, roupa XGG, até o momento que eu comecei a ir nas lojas, que eu comprava roupa e as roupas não cabiam em mim, não tinha tamanho. O GG da loja já não era suficiente para mim. Fui levando a minha vida, né, bem acima do peso. Meu filho nasceu e esse é o ponto principal, é o motivo. Para você conseguir emagrecer, você tem que ter um motivo. Se não for por você, que seja por alguém, né? Sempre essa é a regra de ouro. Se você não tem essa motivação, que seja por outra pessoa, que seja por uma outra circunstância, que seja por alguma coisa que te motive. E a minha motivação passou a ser meu filho. Depois que ele nasceu, você acaba entrando num ritmo de trabalho porque você acha que você tem que trabalhar demais para você ajudar, para você dar dinheiro, para você dar o melhor para ele. E na maioria das vezes a gente percebe que não é isso, né? A gente precisa dar o básico, né? Precisa estar próximo. E eu comecei a perceber que se eu continuasse desse jeito que eu estava levando a minha vida, eu não ia durar mais 15 anos. Eu não ia ver meu filho ficar mais velho, eu não ia ter neto, eu não ia ver nada, porque eu estava com a saúde extremamente degradada. E aí num voo internacional, com o Vicente pequenininho no colo, a gente estava indo para a Europa, estava indo para Paris. O voo fazia escala em Amsterdã. Eu estava com o Vicente deitado, já com 140 quilos, deitado na poltrona da frente, que eu não cabia na poltrona normal. Eu tinha que botar naquele assento conforto para poder esticar a perna. E aí, com isso, eu fiquei esticadinho com o Vicente deitado em cima de mim. Uma mulher passou mal no voo. E a Michelle falou assim, cara, você tem que ajudar ela, ajuda ela, não sei o que. Ela estava em pé, ela desmaiou, caiu de cara no chão. E eu passei o Vicente pro colo da Michelle e fui tentar ajudar ela. E foi deplorável isso para mim, porque eu não consegui agachar para poder ajudar a mulher. Eu não consegui me posicionar de forma médica para prestar os primeiros socorros para ela. Então, para eu poder atender ela, minha barriga era tão grande, eu tinha tanta falta de mobilidade, tanta restrição à movimentação, que eu tive que deitar de lado para dar o suporte para ela. Puncionei a veia dela, levantei o queixo, fiz as manobras todas. Resumo da história, a mulher saiu, a gente conseguiu ajudar ela, ficou tudo resolvido, mas eu cheguei na viagem e eu só pensava nisso. Eu falei assim, cara, o que eu estou fazendo com a minha vida se eu não consigo nem fazer o que eu julgo que eu faço de melhor? Né? Que são os primeiros socorros, a intubação, a manobra de emergência, que é o que a anestesia me ensinou. E eu não conseguia fazer isso. Eu falei, cara, eu tenho que mudar alguma coisa. E fiquei a viagem inteira martelando isso. Quando eu cheguei na viagem, aí o motivo me veio mais forte, né? Eu olhava para o meu filho e falei assim, cara, se não for por mim, tem que ser por ele.
Então esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam em relação ao emagrecimento. Se você não consegue fazer por você, você não tem a sua motivação, ache alguém para te dar essa motivação. Acho que isso é muito importante, isso acho que tem que ficar na cabeça de todo mundo. Enquanto você não tiver essa motivação dentro de você, o porquê de você estar fazendo isso, você vai continuar nessa inércia. Então, faça uma análise em você, veja se você está levando a sua vida de uma forma correta, veja se você está buscando a longevidade. Se você tiver filho, se você tiver pai, se você tiver alguém que dependa de você, perceba a importância disso, que é a sua vida e a sua saúde. Quando você percebe que a sua vida e a sua saúde, ela não é tão importante para você, mas ela é muito importante para o outro, faça pelo outro. Se você tem alguém que depende de você, um filho, você tem que fazer por alguém. E essa foi a grande motivação que me fez virar a chave. E aí vem o primeiro ponto, que é o ponto, acho que na verdade o segundo ponto, tão muito importante, né? Como fazer para emagrecer. Então eu, médico, né, sempre gostei muito de estudar, sempre fui muito estudioso. Quem me conhece sabe, eu sempre fui muito dedicado em tudo que eu fiz, eu sempre quis passar em primeiro lugar, sempre quis a melhor faculdade, a melhor residência, eu sempre fui muito dedicado em relação a isso. E eu me vi numa sinuca de bico, porque quando eu pensei em emagrecer, a primeira coisa que vem na cabeça do médico, do não médico, de qualquer um, o que você precisa fazer? Correr, comer frango e salada. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu comecei a correr pesado, muito pesado, e restringir minha alimentação de uma forma muito intensa. O que aconteceu? Não consegui. No momento você perde peso, logo depois você recupera tudo que você perdeu. Você entra no efeito sanfona, né? Você não consegue, primeiro porque você não consegue sustentar essa dieta restritiva durante muito tempo. Você sente vontade de comer o que você comia antes, ou próximo daquilo que você comia antes. E segundo, que só o aeróbico, do jeito que eu estava tão grande, eu não gerava tanta energia assim, eu não era capaz de ter um gasto calórico tão intenso. Então você fica patinando. Eu consegui perder nessa brincadeira dos 140 quilos, numa fase inicial eu perdi 10 quilos, eu fiquei com 130, mas eu olhava e falei assim, cara, eu ainda estou muito longe disso, o que eu preciso fazer para mudar a minha vida, para conseguir continuar perdendo peso? Não é só alimentação, não é só cortar, restringir calorias, e não é só eu fazer uma atividade física. Eu tenho que descobrir como cortar calorias, eu tenho que descobrir qual a melhor atividade física que eu devo fazer para perder peso. E aí vem um ponto importante, muito importante também, que vocês têm que entender. Não é sendo muito restrito e não é fazendo uma atividade estritamente aeróbica que você vai conseguir fazer com que você perca peso. Então primeiro ponto, você tem que entender como comer. E como comer é o grande segredo de tudo. Nenhuma dieta é melhor do que a outra. Não existe isso. Quando alguém propaga isso, quando alguém difunde isso é uma falácia muito grande, você está vendendo uma besteira muito grande, porque você está enganando. Eu sempre falo para todos os meus pacientes isso, né? A melhor dieta é aquela que eu consigo entender o que você consegue sustentar. O segredo é esse, é sustentabilidade. Eu não posso querer que você, que está tentando mudar os seus hábitos, entre na minha bolha, e dentro dessa minha bolha eu consiga fazer o que quiser com você. E eu vou propor o que está no livro, entrar naquilo de cabeça e falar para você, você só pode comer isso, você não deve comer aquilo, você não pode fazer isso. Eu não posso criar restrição. A restrição gera compulsão. Então eu tenho que tentar adaptar isso, fazer com que a sua alimentação seja mais próxima da realidade para você manter isso a longo prazo. Então nada que é restrito, nada que é muito restrito é duradouro. Então esse é o outro ponto muito importante que vocês precisam entender. O segundo ponto, quando a gente fala de perda de peso, na verdade é o 20º ponto, eu não estou falando que é o segundo ponto várias vezes, mas outro ponto bastante importante que vocês precisam entender é que a perda de peso é física, né? Isso é física, é termodinâmica, é lei imutável. Quem fala que perde peso cortando não sei o que, fazendo não sei o que, é falácia, que o jejum intermitente emagrece, isso é uma outra falácia tão grande, muito grande. O que faz você perder peso de forma definitiva é você criar um déficit calórico. O que é o déficit calórico? Você precisa gastar mais calorias do que você está ingerindo. Então você cria uma diferença de energia que o seu corpo precisa dar conta, proporcionar essa energia para você continuar fazendo o que você está fazendo ao longo do dia. Então esse é o ponto principal. Você saber qual é o déficit calórico que você precisa fazer. Esse déficit precisa ser muito bem calculado.
Ele não pode ser um déficit que você chega subitamente, você está comendo, por exemplo, 5.000 calorias dia e você passa a comer 500 calorias por dia. Você criou uma restrição tão intensa que o teu corpo ele não é burro. Ele vai frear isso. Ele vai dizer, opa, peraí, você está comendo muito menos do que você comia antes. Cadê aquela energia toda que eu preciso? O nosso corpo ele tem um mínimo de energia que a gente chama de taxa metabólica basal, que é um mínimo de energia para ele manter as suas atividades normais, o coração bater, seu cérebro funcionar, seu rim funcionar, seu intestino funcionar. Esse mínimo, você não pode nunca comer menos do que esse mínimo. Porque se isso acontecer, o teu corpo ele vai frear o teu processo de emagrecimento. Ele vai fazer com que você pare de emagrecer. Você está entrando no modo de inanição, que é o modo de alerta vermelho para ele. Ele vai falar assim, cara, tá dando alguma coisa errada aqui. Eu vou fazer de alguma forma fazer com que o seu metabolismo diminua, você não gaste mais gordura, que é um bem precioso para ele, e eu vou fazer com que você armazene mais gordura. Então você entra naquele platô da perda de peso que todo mundo entra, quando você é muito restritivo. Então você consegue perder muito peso? Consegue. Com as dietas restritivas você perde muito peso. Mas isso é sustentável para você a longo prazo? Definitivamente não. Você não consegue sustentar. Você vai reganhar tudo isso de volta. E às vezes você reganha mais do que você perdeu. Então a gente já tem alguns pontos aqui para vocês terem na cabeça. O primeiro ponto é a motivação para começar. O segundo ponto é como fazer para você continuar, para você começar. Né? Qual é o propósito que você tem que ter? Você tem que saber o como comer e saber como fazer atividade física. A gente já sabe mais ou menos como comer, que você tem que criar esse déficit calórico que não seja tão intenso, não seja tão absurdo, tão alto, mas que seja um déficit calórico que seja sustentável para você a longo prazo. O padrão alimentar seu não pode ser um padrão alimentar tão diferente do que você vem comendo. A gente tem que criar adaptações. Então eu sempre falo isso. O carboidrato engorda à noite? Não. O que engorda são calorias. Então as calorias do carboidrato do pão, por exemplo, do pão, que é o exemplo clássico, né, o pão francês. As calorias do pão francês, elas não mudam de manhã, de tarde e de noite. Elas são as mesmas. Então 130 calorias. Não dá 7 horas da noite e vira assim, agora eu tenho 600 calorias. Não, são as mesmas. Então a gente tem que tentar encaixar esses alimentos, que são alimentos rotineiros, são alimentos do dia a dia do brasileiro, na rotina alimentar deles. Então, a gente precisa fazer com que não exista terrorismo alimentar. O medo de carboidrato, o medo de comer alguma coisa, isso não pode acontecer. Não pode acontecer, porque se isso acontece, você cria restrição em determinado alimento. E você vai sentir falta desse alimento em algum momento da sua vida, porque faz parte da sua rotina. Então, esse ponto é muito importante que vocês têm que ficar na cabeça. Não demonizem nenhum tipo de alimento. Partindo para o lado do gasto, né? Qual é a melhor forma de gastar energia? Todo mundo acha que é suando e fazendo atividade física aeróbica, né? Mas não é bem assim. Na verdade, a atividade mista é a melhor atividade do mundo para você perder peso. Você não pode traçar uma informação só catabólica, que seria o quê? Gasta tudo, porque senão o seu corpo ele vai tentar privar esse gasto para não ser um gasto voltado para gordura, ele vai fazer com que você gaste um pouco de massa muscular. Então o melhor estímulo é um estímulo que você tem, um estímulo de força, que você tenha treino de força resistido com pesos e o treino aeróbico também. Então por isso que o CrossFit ele tem tanta adesão em relação ao emagrecimento. Numa fase inicial do CrossFit, o seu gasto calórico em uma aula de CrossFit é extremamente alto. Por quê? Intensidade. Você consegue determinar a intensidade. Você treina muito intenso, treinos mistos que tem um pouco de carga, mesmo que você não seja um expert, você não saiba fazer grandes levantamentos de peso, mas você consegue colocar um pouco de peso em relação a isso. E é um treino muito intenso que você tem muita atividade aeróbica. Então é um treino misto. Então você consegue perder bastante peso por conta disso. Mas a longo prazo, para você sustentar, você precisa criar músculos. Por que eu digo isso? Sempre, para todos os pacientes. Quando você aumenta a sua massa magra, você aumenta o gasto de energia do seu corpo para manter o basal. Você aumenta a sua taxa metabólica basal, o seu gasto energético. Sustentar a massa muscular é muito custoso para o seu corpo. Então com isso você consegue comer mais. Então o processo de emagrecimento de ouro é sempre quando você consegue ou poupar a massa magra do paciente, e ele perder sua gordura, ou fazer com que ele ganhe massa muscular e perca gordura, que normalmente é um pouco mais difícil, mas é possível. É totalmente possível de acontecer. E quando isso acontece, a segunda etapa, o paciente ele começa a poder comer mais e continuar emagrecendo podendo comer mais. E essa é a grande vantagem, é você fazer com que cada passo que a gente dê
se torne mais sustentável, mais factível, mais fácil de se manter. Então você começa com algumas restrições, você começa com alguns empecilhos, mas você vai a longo prazo fazendo com que ele se adapte, ele volte a uma rotina dele até o momento que você dá alta para o paciente. Eu dou alta para os meus pacientes. Eu não fico amarrando o paciente em relação a remédio, a substância, a volta para cá. Eu falo isso para todos eles. Alguns pacientes ficam apegados. Eu tenho muitos pacientes apegados que falam assim, não me dá alta não. Eu quero voltar aqui pelo menos uma vez a cada 60 dias, uma vez a cada 90 dias para saber se está tudo bem. Mas eu sempre falo, o meu objetivo é libertar vocês. Então é um acompanhamento muito intenso que a gente faz, é um acompanhamento muito próximo. Todos os meus pacientes sabem disso, mas é um acompanhamento que é definitivo. Eu preciso mudar a vida de vocês. E é esse o meu objetivo como médico. O meu objetivo como médico é exatamente esse, é poder impactar de uma forma positiva na vida de vocês, ensinar vocês a fazer o que é o certo. Outro ponto importante, né? Eu abri aquela caixinha de mensagens, né? E foi muito engraçado que tinham vários pacientes meus cara de pau e amigos cara de pau também. Inclusive eu já vi que a doutora Jaqueline, dermatologista daqui, a mais rebelde que eu conheço, todo mundo pensa sempre na mesma coisa, né? Remédios, né? Para eu emagrecer eu preciso de remédios. Eu quero emagrecer, mas eu não quero me privar do que me faz mal, que é álcool e junk food. Então, todo mundo acaba buscando sempre o melhor do mundo. E não existe esse melhor cenário do mundo, né? Os dois pontos mais importantes do mundo você conseguir. Eu vou conseguir emagrecer, mas eu vou conseguir emagrecer bebendo e comendo pizza todo dia. Dá. Até dá. Não dá para dizer que não dá, né? Mas é muito difícil, porque demanda um controle muito grande. Quando você está descontrolado, você tem uma rotina dessa, que você bebe muito, come muita besteira, come muita junk food, você em um pedacinho pequenininho de pizza, você tem uma densidade calórica muito alta. Então se você se contentasse em comer uma fatia de pizza, um quadradinho de chocolate, funciona. E é isso que a gente propõe na nossa equipe. A minha equipe multidisciplinar, com a Nutri que trabalha comigo, eu e todos os coaches e professores de educação física que me dão esse suporte, o nosso objetivo é exatamente esse. É tentar fazer pequenas inserções diárias de todos os alimentos que você está acostumado a comer. Inclusive chocolate, inclusive pão francês, inclusive macarrão, inclusive arroz, feijão, aipim, batata doce, batata inglesa, batata assada. Então, tudo isso é colocado de forma rotineira, com pequenas incursões ao longo de todos os dias. É melhor isso do que você ser super restritivo durante a semana e no final de semana você meter o pé na jaca e você se descontrolar, ter uma refeição livre, um dia do lixo. Odeio falar isso, né? Dia do lixo. Mas você ter essa refeição livre e você em um dia você colocar tudo a perder. E acontece com muita frequência. Se você fizer o cálculo matemático disso, você vê certinho, né? Se o cara precisa para perder peso, ele precisa estar lá 2.500 calorias. E ele fica lá 2.500 calorias segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado, ele vai numa festa, come alguma coisa, 4.000 calorias. Então, ele já criou um superávit de 1.500. Domingo, ele não treina, ele diminui o gasto energético, mas ele fica de jejum mais tempo, mas à noite ele sai para beber e come mais 2.000 calorias. Então, tudo que ele criou de segunda a sexta-feira, ele bota a perder em 2 dias, mole, e fica no 0 a 0. E aí você fala assim, cara, mas eu estou fazendo tudo certinho, eu faço tudo certinho, mas eu não consigo perder peso, não consigo emagrecer. Então o que está faltando? É você entender que o processo de emagrecimento não é um processo de restrição e jaca, não é altos e baixos. Sempre falo isso, né? Esses processos de altos e baixos são extremamente lesivos para o seu metabolismo, porque ele não sabe para onde vai. Vou emagrecer? Ah, estou emagrecendo. Opa, agora vem comida, vou começar a engordar tudo de novo. Então ele fica louco, ele não sabe qual o caminho que ele tem que seguir. Isso é muito difícil da gente conseguir fazer. Deu para fazer vocês conseguirem entender, entendeu? Então é muito importante vocês entenderem o outro ponto muito importante quando a gente fala de emagrecimento, que é consistência. Você tem que ter paciência e consistência para todo dia você ter um foco. Todo dia é uma batalha. Todo dia uma luta, todo dia uma dificuldade, todo dia você vai tentar vencer isso de alguma forma. E vai ter sempre algum agente sabotador. Seja na sua cabeça, aquelas vozinhas, não, mas é só isso aqui, mas é só um docinho, mas é só não sei o quê. Ou até às vezes o teu próprio companheiro de vida, alguém que divide a casa com você, que você está lá na dieta, firme e forte, tentando ser restrita, e a outra pessoa chega lá e pega uma pizza em plena quarta-feira na tua frente, entendeu? É torturador. Então, você tem que ter consistência, você tem que todo dia fazer a sua parte e estar comprometido.
Vocês viram que eu estou falando algumas palavras que são palavras muito importantes, né? Que é motivo, comprometimento, dedicação e persistência. Essas 4 palavras, essas 4 formas são os pilares do emagrecimento. A maioria dos pacientes chegam para mim e falam o seguinte: eu quero perder 20 quilos para 2 meses porque eu tenho uma festa, eu quero ficar sarada. Eu falo para ela: cara, quanto tempo você demorou para você ganhar 20 quilos? Essa é a pergunta que eu faço para todo mundo. Quanto tempo você demorou para ganhar 20 quilos? Todo mundo fala: eu ganhei 20 quilos durante a pandemia. Eu ganhei 20 quilos em 2 anos. Então por que diabos você quer perder 20 quilos em 30 dias? Se você demorou 2 anos para você conseguir ganhar 20 quilos, entendeu? Você vai perder 20 quilos em 2 dias como? Só se você amputar a perna, amputar um braço, não tem como. De forma saudável, não tem como. Quem promove, onde você vê isso, foge, vai para o lado oposto. Se a pessoa falar assim: eu garanto que você vai perder 20 quilos em 40 dias com essa dieta, com esse planejamento, com esse maluquice, com esse remédio, foge. Foge, mas foge para longe. É uma ida sem volta. Você vai perder, mas você vai reganhar e talvez você reganhe muito mais do que você perdeu. Então, é muito importante você entender que o processo é lento. E você tem que aproveitar esse processo. Durante o meu processo de emagrecimento, isso eu conto para todo mundo também, porque eu acho muito legal. Eu vivi várias fases, né? Eu vivi várias etapas. Etapas boas e etapas ruins, né? A primeira etapa foi a etapa mais difícil, né? Que é a mudança. Você conseguir mudar. Que aí depende da sua força de vontade. Você enfrentar um problema pela frente, você não desistir. Porque acontece com a maioria das pessoas é isso. 7 dias de dieta, o cara fala assim: agora eu vou entrar na dieta. Agora eu tô focado. Aí começa, 7 dias está no foco. No primeiro final de semana que ele tem uma festa ou tem alguma coisa, eu falo assim: mas tem uma pizzazinha, eu vou comer pizzazinha, mas amanhã eu vou treinar dobrado, vai ficar tudo certo. Acabou. Você não deu nem chance para você conseguir mudar um hábito antigo. Na primeira dificuldade que você teve, você derrapou, você sucumbiu, você desistiu. Então, persistir é muito legal. E você vê a sua melhora cada dia, que você vai ver. Você, quando entra no processo de emagrecimento, na fase inicial, você até fica meio chateado, que você acha que você perdeu pouco. Mas eu só perdi 4 quilos. E na maioria das vezes é isso. Você só perde líquido, perde retenção, você mobiliza pouca gordura. É chato, inclusive, né? Você fica meio monótono, você sobe na balança todos os dias, olha lá, caramba, não perdi ainda. Pô, perdi só 500 gramas. Pô, que droga, não sei o quê. Então, é chato essa fase inicial, mas depois que você entra no processo, o processo deslancha. Você começa a perder peso de forma progressiva. Quando você tem paixão ou prazer em fazer a atividade física que você escolheu. E essa tanto faz. Você pode escolher a que for. Não existe uma atividade física melhor do que a outra, desde que você consiga mixar esses 2 itens. Treino de força e um pouco de aeróbico. Pode ser academia com aeróbico, pode ser musculação com aeróbico, pode ser crossfit, pode ser funcional, pode ser um tênis com musculação, pode ser natação com musculação, o que for. Desde que você consiga sustentar isso e você goste de fazer. Agora, se você vai pra academia já se arrastando e fala assim: que chato, cara, tô indo nesse negócio, aí começa a se sabotar. Aí o teu treino não rende. Por quê? Você vai tentar fazer, sei lá, a musculação lá e você faz 3 repetições e fala assim: eu vou fazer 3 de 8. Aí eu vou fazer só 2 de 8, só que eu vou fazer aqui rapidinho, não sei o quê. Tá errado. Não vai dar certo. Você não está criando comprometimento com você está tentando se enganar. Você está tentando fazer com que o teu cérebro se adapte ao que você não quer deixar de fazer. Você preferia estar sentado em casa, vendo Netflix, comendo Cheetos e bebendo Coca-Cola. Então é difícil essa mudança. Essa mudança ela depende muito de você. Mas o comprometimento com o processo e você ver essa progressão que você vai ter, você aproveitar o processo é muito legal. Então, voltando ao que eu estava falando, durante o meu processo de emagrecimento eu enfrentei várias etapas. Etapas boas e etapas ruins, como eu falei para você. No início foram as etapas mais difíceis de você vencer essa barreira, de você dar o primeiro passo, de você startar o movimento e você ver pouca mudança. Segunda etapa, que é uma etapa difícil também, que é a etapa de você estagnar, de você parar de perder peso, de você não ver a mudança como você estava vendo, e você às vezes fica nesse período de platô de perda de peso, de ganho e perde, ganho e perde, ganho e perde, 30 dias, 40 dias, até as coisas voltarem a ajustar. E isso demanda um ajuste, às vezes médico, um ajuste nutricional. Você precisa aumentar o aporte calórico, reduzir o aporte calórico. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso também, para você não desistir no processo e acertar na escolha da atividade física. Voltando de novo, o que eu repito para todos os pacientes. Na pirâmide do fitness, a base da pirâmide do fitness é a alimentação. Você consegue emagrecer
fazendo só dieta. Garanto que sim, porque dieta é 80% de tudo. Mas você consegue emagrecer definitivamente fazendo dieta e atividade física. E você não consegue emagrecer se você só fizer atividade física. Então as pessoas falam assim, eu treino para comer. Não vai perder peso. Pelo contrário, pode até ficar fordo, que é o forte gordo, ou pode inclusive dependendo do tipo de treino que você está fazendo, ganhar. Ficar mais gordo ainda. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso também. É o tipo de atividade física e essa questão de compensação. Então, matematicamente, a compensação não funciona. Então, se você fala o seguinte, no final de semana eu meti o pé na jaca e segunda-feira eu vou treinar triplicado. Eu vou correr, vou fazer crossfit, vou fazer aula de tênis e vou fazer musculação para tentar compensar isso. Vai funcionar? Não. Não vai funcionar. Matematicamente é aquilo que eu falo. Em 15 minutos, você come um hambúrguer do Madeiro. Vou te dar um exemplo aqui, sem patrocínio, gosto do hambúrguer do Madeiro, inclusive. Me patrocina, por favor. Então, em 15 minutos você consegue comer um hambúrguer no Madeiro daquele que tem 1.500 calorias. Para você comer isso, 1.500 calorias, em alimentação saudável, eu sempre faço essa analogia, 1.500 calorias é aproximadamente 1,1 kg de arroz cozido. Se você botar uma pilha de 1,1 kg de arroz cozido na tua frente e um hambúrguer no Madeiro do lado, o que é mais fácil para você conseguir comer? Com certeza você vai comer muito mais fácil um hambúrguer, porque um pouquinho, tem uma densidade calórica alta, é gostoso, você vai comer rápido, não vai encher tanto a sua barriga e logo depois você vai sentir fome. Agora, come 1 kg de arroz com 1.500 calorias, para saber quanto tempo você vai ficar sem comer depois. Por quê? O volume que você vai comer é muito alto, para ter uma quantidade de caloria igual ao que o hambúrguer teria. Então as escolhas dos alimentos são muito importantes e equilibrar isso é o ponto mais importante. Ter na equipe multiprofissional um nutricionista como eu tenho, que fala a mesma língua do que eu, é mole de executar. O grande problema é motivar vocês a entender isso e não se assustar quando você olhar um prato de comida e tem um cacetão de arroz ali, um negócio gigantesco de arroz com 4 bifes e de sobremesa ainda tem fruta, ainda tem whey, tem comida pra caramba. Você toma um impacto muito grande em relação a isso. Você olha e fala assim, não, mas caraca, mas é muita comida, eu vou acabar engordando se eu comer isso. Aí você vai para o quê? Para pouquinho. Você vai lá, 4 barrinhas de chocolate, 4 sneakerzinhos que você vai comer, pouquinho, não vai nem encher minha barriga, mas é muito mais caloria para você. Outro ponto importante é bebida alcoólica, né? Eu sempre falo isso. O processo de emagrecimento ele tem que envolver adesão, como a gente vem falando, né? Você tem que ter adesão, você tem que ter constância, você tem que ter perseverança em relação a isso. Então, para você ter adesão, a gente tem que abrir mão, a gente tem que negociar determinadas coisas. Mas o álcool é um grande vilão em relação a isso. Dá para a gente conseguir equilibrar o álcool? Dá. A dieta francesa, por exemplo, os franceses, eles tomam vinho todos os dias. Você raramente vê um francês obeso. A questão está onde? Nos excessos. Né? Você quer beber igual um desenfreado, você sai para a noitada e enche a cara, e você acaba não batendo suas metas de macronutrientes, e é muito difícil você conseguir sustentar isso. Além do fato de que, isso tem vários estudos mostrando, né? A bebida alcoólica ela atrapalha a síntese proteica, a síntese de massa muscular. Então, às vezes, uma garrafa de vinho ou 6 latinhas de cerveja que você tome são 3 dias que você está sem fazer massa muscular. Então, se você bebe sexta, sábado e domingo, você perdeu uma semana inteira e mais 2 dias da outra semana, que você vai ficar no 0 a 0 de ganho de massa muscular. Então, a inibição da síntese proteica, de você fazer mais massa muscular, se você tem a ideia de ganhar massa muscular, vai tudo para água abaixo. Você vai estar detonando tudo, jogando tudo fora. Então não faz o menor sentido beber e pensar em emagrecer. Tem como a gente equilibrar e achar um mix? É óbvio que tem. Todos os meus pacientes a gente acha esse equilíbrio. Que o equilíbrio é o quê? Depois que você atingiu um determinado peso. Depois que você conseguiu chegar num determinado ponto. Eu consigo permitir com que você beba um vinho de forma social, que você beba um gin de forma social, que você equilibre isso. Mas o principal, que é o que aconteceu comigo, eu bebia demais. Né? A minha adega aqui em casa era lotada de vinho. Toda viagem eu trazia vinho pra caramba. Eu bebia vinho de segunda a segunda-feira. Às vezes eu chegava tarde, eu trocava uma refeição por queijo e vinho. E ficava vendo televisão, bebendo uma garrafa de vinho sozinho, às vezes 2 garrafas de vinho sozinho. Eu bebia muito. Então, hoje eu não bebo. 0. Quem me conhece, meus amigos próximos, sabe que eu bebo nada. Eu bebo esporadicamente. Esse ano eu bebi 2 vezes. Eu bebi quando a gente viajou para a Itália, eu e a Michelle.
E eu bebi agora em Búzios, com o Perdiga e o Moreno, que a gente viajou para casa da Alê, esposa do Perdiga. E a gente ficou lá com os amigos e acabei bebendo vinho. Só. Então a gente está em novembro. Em novembro eu bebi 2 vezes. Então é muito importante você entender o prejuízo que o álcool tem, e quando você começa a ter um benefício estético e você vai beber, você pensa 2 vezes antes de beber. Fala assim, cara, pra que eu vou fazer isso? Pra que eu vou botar tudo que eu tinha, tudo que eu lutei durante muito tempo a perder? Pra que eu vou sustentar um hábito? Né? E aí a gente vai falar agora sobre hábito, que é uma parte muito importante. Pra que eu vou sustentar esse hábito, que é um hábito deletério? Eu vou estar enxugando gelo o tempo todo, então não adianta eu me matar na academia se no final de semana eu vou beber sexta, sábado e domingo, vou comer um monte de besteira e não vou conseguir manter isso. Você fica só enxugando o próprio rabo, se mantendo, e você não consegue quebrar esse ciclo. Para você quebrar esse ciclo, você tem que entender que a ponderação, a moderação é o ponto muito importante em todo o processo de alteração corporal. Você pode comer tudo o que você quiser, desde que você saiba as porções, saiba o momento, saiba como fazer isso. Não adianta você chegar com aquela fúria de 2 mendigos e querer comer igual um desenfreado quando você vê pela frente. Isso é compulsão. Então quando você restringe isso durante muito tempo, e isso aparece para você, você quer comer como se não houvesse amanhã. Que é a questão que acontece com o chocolate com a maioria das pessoas. Fica de dieta, não come chocolate, quando vê uma barra de chocolate, ela não sossega até exterminar a barra de chocolate. E aí extermina a barra de chocolate e se afasta e fala assim, cara, o que eu acabei de fazer? É o clássico, né? Bate aquela peso na consciência instantaneamente. Fala assim, cara, o que eu acabei de fazer? Matei uma barra de chocolate. E você começa a criar mais problemas e é muito difícil de você conseguir sustentar. Então, depois que a gente fala tudo isso, o que eu quero que vocês entendam? Né? Que o processo de emagrecimento ele envolve várias nuances, mas alguns pontos são pontos que dependem muito mais de você que quer emagrecer, do que de mim. Né? Que depende com que você queira mudar um hábito. Eu posso ajudar vocês a mudar um hábito. Né? Eu posso pegar na tua mão e falar assim, vem comigo que eu vou te mostrar passo a passo o que a gente vai fazer. É possível? É possível. É difícil, mas é possível. A gente consegue fazer isso de uma forma mais, de uma forma diferente, né? De uma forma mais personalizada. Mas o que vocês precisam entender? Que o que tem que estar na cabeça de vocês é, se não for por mim, que seja por alguém. Então eu preciso querer mudar. Para eu querer mudar, você vai estar disposto a enfrentar qualquer dificuldade que você vai passar pela frente. Porque você quer mudar. Você está se comprometendo a isso. Você quer essa alteração. Quando você quer essa alteração, não existe dificuldade que vai criar uma barreira para você. Você vai querer parar de beber. Você vai querer reduzir o consumo de bebida alcoólica. Você vai querer deixar de comer besteira. Você vai querer tentar achar um equilíbrio. Você vai tentar falar assim, cara, eu gosto muito daquilo, mas eu quero mais perder. Eu quero mais fazer isso. Eu quero mais mudar o meu corpo. Então, quando você começa a pensar, botar numa balança, o que você quer mais? Você quer manter seus hábitos antigos ou você quer emagrecer definitivamente? Ou você quer ter uma alteração corporal definitivamente? Quando você começa a botar na balança e fala assim, cara, eu quero muito mais isso. Pronto. O ponto mais importante foi dado. Quando você está imbuído disso, você está na sua cabeça disso, o outro ponto, que é um ponto importante, né, que é tão importante quanto é a consistência, você se manter nesse foco sempre, por mais que você tenha dificuldades, por mais que você tenha estagnações, você não desistir do processo e confiar no processo. Você precisa muito disso, você precisa fazer isso de uma forma muito frequente. Que aí tem a consistência e a adesão, que é praticamente a mesma coisa, né? Você está focado nisso. Todo mundo me pergunta também sobre o uso de remédios, né? A questão do tratamento farmacológico da obesidade, né? Existem indicações? Existe. E eu mostro para os meus pacientes, todos os pacientes chegam para mim, eu já mostrei para alguns isso, e falam assim, doutor, mas eu tomava sibutramina com o doutor fulano, mas eu tomava anfepramona com o ciclano, eu tomei Ozempic com fulano, que não sei o quê. E eu sempre mostro o seguinte, o meu talonário de receituário B2, eu já estou nisso há 3 anos, né? Com o consultório, atendendo pacientes abertamente no meu consultório, já estou há 3 anos. Então, o meu talonário de receituário B2, ele tem 3 anos. E tem 8 folhas usadas. Sendo que dessas 8 folhas usadas, eu usei 3 esse ano em pacientes obesos mórbidos. Obesos mórbidos, quando eu falo obeso mórbido mesmo. 192 quilos, 167 quilos, 183 quilos.
São 3 homens que eu acompanho, que eu comecei a acompanhar esse ano, que eu tô conseguindo fazer com que eles percam peso. Eles estão imbuídos nisso, é muito mais difícil, mas eles precisam desse suporte farmacológico. Como é que eu vou mandar um cara de 194 quilos fazer uma atividade física que ele não se machuque? Como é que eu vou conseguir fazer com que ele tenha um gasto energético ou que ele consiga mudar um hábito que ele comia 10.000 calorias, ele precisa comer 3.000? É muito difícil você conseguir fazer isso. Então o suporte farmacológico ele entra nessa fase. Então os pacientes chegam para mim e falam assim, doutor, o que você vai passar? Eu falei, nada. Mas como assim nada? Eu falei, nada, porque eu confio que você vai conseguir mudar. E eu sempre pergunto para eles, eu falo assim, você acha que você consegue? Então todos os meus pacientes sabem, eu falei assim, não, eu não vou conseguir. Eu falei, vamos tentar? Você vai ver que vai ter tanta comida que você não vai precisar desse estímulo. Alguns pacientes a gente faz até um efeito placebo, né? A gente consegue dar uma melhorada em algumas coisas, a dar uma enganada, fazer com que o estômago fique um pouco mais lento, alguma coisa a mais remédios anorexígenos, remédios para tirar fome, a exceção precisa. Com certeza não é a realidade de ninguém que está aqui nessa live, ou é a exceção da exceção. Tem um ou outro aqui que vai ser preciso fazer. E outro ponto é o uso de hormônio, né? Todo mundo chega, às vezes, no meu consultório, chega, senta e fala assim, então, não queria tomar testosterona. E aí entra um módulo à parte, que é uma das coisas que eu gosto muito de fazer e de falar, que é sobre uso de esteroides anabolizantes, uso de testosterona, quando há indicação. Não faço apologia, isso eu sempre falo para todo mundo, não faço apologia de forma nenhuma, mas eu defendo o uso racional. Existe indicação, existe uma forma que a gente minimiza a incidência de efeito colateral, mas não é para todo mundo. Mas voltando, a gente está falando de emagrecimento, né? Esteroides anabolizantes. Se eles são anabolizantes, eles não são esteroides emagrecedores. Entendeu a diferença? Então, a oxandrolona, por exemplo, todo mundo fala assim, vou tomar uma oxa para secar. A oxa não seca. O que seca é dieta. A oxa vai ajudar você a ganhar mais massa magra. E talvez, se o seu problema for um problema relacionado a pouca massa muscular, você ganhando massa muscular, a gente volta de novo a falar daquela questão do balanço energético, você aumenta seu gasto calórico, simplesmente porque você começou a ganhar mais massa muscular. E você começa a perder mais peso. Essa é uma das etapas que você enfrenta no emagrecimento. Agora a pessoa que está acima do peso chega para mim e fala assim, então, eu queria tomar esteroide anabolizante, a oxa para secar, eu queria tomar um Durateston para secar. Tá errado, você não vai secar. Você vai explodir, você vai ficar cada vez mais gordo, você vai fazer cada vez mais células de gordura. Então, antes de você pensar em fazer uso de qualquer tipo de substância para emagrecer, você tem que pensar o seguinte, eu preciso de algum suporte farmacológico para emagrecer? Eu tenho algum problema para emagrecer? Quais são os problemas mais comuns que a gente vê em relação ao emagrecimento hoje em dia? Compulsão. É muito comum, ainda mais nessa época pós-pandemia, com essas crises de ansiedade, as pessoas reclusas. A gente viu, eu venho vendo, né, eu tenho visto com muita frequência uma explosão de casos de ansiedade, de compulsão alimentar de pessoas que não tinham nada, inclusive pessoas magras ganhando muito peso por conta disso. Esses são casos à parte que talvez nem a terapia farmacológica seja indicada, você só botar o cara de novo no eixo, fazer com que o cara volte a fazer atividade física, o cara volte a se alimentar bem, ele consegue organizar a vida dele. Mas tem alguns casos que são compulsões graves, são pessoas com distúrbio de neurotransmissores mesmo, que têm uma doença de base, tem um distúrbio psiquiátrico, um distúrbio de ansiedade, um distúrbio de depressão, alguma coisa relacionada que faz com que ele tenha essa compulsão. Esse paciente pode se beneficiar. O grande obeso, que tem alguma alteração laboratorial importante, uma síndrome, que a gente chama de síndrome metabólica, alterações na secreção de insulina, resistência insulínica, você tem que tratar isso para ajudar a emagrecer. Mas exatamente o que a Carol está falando aqui, que eu vou falar agora, o problema é a mente. O problema é você aceitar isso. A maior parte dos pacientes, quando tem o suporte e entende que é capaz de fazer isso por conta própria, ele tem resultados incríveis sozinho, sem precisar de nada. Nada. Às vezes eu falo para todos os meus pacientes, eles me postam assim, o mérito, obrigado do doutor Diogo Viana. Eu falei, o mérito não é meu, o mérito é de vocês. Vocês conseguiram o mais difícil. Então, o mais difícil é fazer com que vocês entendam, e eu conseguindo fazer vocês entenderem isso, tudo se resolve. E esse é o ponto que eu quero mostrar para vocês, né? Existe uma forma de fazer vocês entenderem isso. A gente tem como fazer vocês entenderem isso. Eu tenho como ajudar vocês a mudar o hábito. Eu tenho como fazer com que vocês mudem o hábito, passo a passo, dia a dia, mudança a mudança. O que você precisa fazer para você virar essa chave dentro de você? Isso é muito importante para vocês entenderem. Na consulta,
Eu consigo fazer isso com a maioria dos pacientes, mas eu não tenho esse acompanhamento diário porque eu não tenho como ligar para todos os pacientes, apesar de ser super acessível. E todos os meus pacientes sabem, eu respondo todas as mensagens de todos os pacientes, no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, não paciente, tiro dúvida de quem não é paciente, tiro dúvida da pessoa que mora fora do Brasil, tiro dúvida da pessoa que mora em outro estado. Eu sou acessível, mas eu não tenho como pegar na tua mão e falar assim, como é que você está indo? Né? Ligar para você no dia seguinte e falar assim, o que você está fazendo? Então é difícil, eu não tenho esse controle, são muitos pacientes. A média, eu atendo uma média de 150 pacientes por mês. É uma média muito alta que eu não tenho controle. Então eu gasto às vezes um dia, horas. Michele tá careca de saber fazer, larga o celular. Eu falei, não consigo, não posso. Né? Porque eu tenho que dar atenção a todos vocês. São dúvidas às vezes importantes que vocês têm e eu preciso estar perto de vocês em relação a isso. Porque eu sei que se eu soltar a mão de vocês, a chance de vocês se perderem é gigantesca. Então eu tento de uma forma ou outra ser acessível para fazer com que vocês tenham sustentabilidade. Mas é difícil. É mais fácil fazer isso de uma outra forma que eu vou mostrar para vocês no final da live. E a gente vai conversar sobre isso. Vou responder aqui as perguntas, a gente tem mais 15 minutinhos. Vou abrir aqui as perguntas, a gente tem algumas perguntas. Ó. Pergunta, emagrecer ou perder peso? Isso é muito importante, a gente falou, né? Emagrecer é um processo definitivo, né? Um processo de mudança da tua vida, né? Você consegue fazer com que você emagreça definitivamente. Perder peso todo mundo perde. No dia você perde peso. No dia seu peso oscila às vezes 4 quilos, dependendo do que você comeu. Você ganha e perde peso. Você ganha e perde peso. Então, a Helena, oi meu amor, coisa linda. Então, perder peso todo mundo perde. Emagrecer é esse processo, que é o processo definitivo de você virar essa chave em você e entender que esse caminho que eu estou seguindo é o caminho que eu não vou voltar para trás. Agora, se você começa a pensar em emagrecer e você já está pensando como você vai voltar a comer o que você comia antes, errou. Vai dar merda. Você não vai conseguir fazer com que o processo seja duradouro para você. Vamos lá. Como lidar melhor com a compulsão? A pergunta é muito boa, né? Existem múltiplos fatores para você lidar com a compulsão. Hoje a gente sabe que o controle do estresse e o controle do sono são muito importantes para você lidar com isso. Então você saber meditar, dormir bem, saber lidar com situações estressantes, para você não descarregar na comida, lidar com as suas frustrações, lidar com as frustrações do seu dia a dia, para você não descarregar aquilo tudo na comida que acaba acontecendo. Né? A compulsão nada mais é do que isso. É uma busca para você manter um nível de prazer que o cérebro busca, por conta de alguma insatisfação pessoal. Ele busca você manter um nível de serotonina mais alto. Então você acaba comendo mais doce, buscando mais comida que te dão prazer imediato. Então a baixa da serotonina faz com que o teu cérebro ele busque de alguma forma uma sensação de prazer que ele tem rápido quando você come. Então quando você come, ele libera rapidamente serotonina, você se sente bem, depois vem aquele peso na consciência de você ter feito isso. Então, para você lidar com a compulsão, a melhor forma é você ter alguém próximo a você para que ajuste a sua dieta, para você não ter compulsão e consiga fazer com que você se mantenha nisso durante mais tempo. Como conseguir baixar meu peso? Multifatorial, né? O primeiro ponto é fazer com que você faça uma atividade física e que você coma menos do que você está gastando. Se você fizer isso, se você conseguir realmente fazer isso, você vai perder peso. Isso é um fato. Mas, primeiro, você tem que fazer uma atividade física que você gaste calorias, e o segundo ponto é fazer com que você tenha adesão a um programa de mudança de alimentação, que não seja nada muito restritivo, mas que seja sustentável para você a longo prazo. Opa. Aqui, outra pergunta. Esquecer a balança e evitar as falsas frustrações. Perfeito, é isso. Eu sempre falo para todos os meus pacientes isso. Você tem balança em casa? Tenho. Tira, joga fora. Tira a pilha. Não se pesa todo dia. Toda vez que você se pesa todo dia, você vai querer buscar uma alteração de peso que não vai existir. A perda de peso ela não é linear. A perda de peso ela é altos e baixos, mas a tendência dela é sempre ser para baixo, para você perder peso. Então não se pese todo dia. Eu sempre falo, deixa para se pesar aqui, na Embody, na balancinha de bioimpedância, a gente vai ver percentual de gordura, perda de gordura visceral, ganho de massa muscular. É isso que importa no final. Outra pergunta legal. Se combinar corrida com crossfit 3 vezes por semana ajuda a perder? Ajuda, sempre. Mas se você fizer o crossfit 5 vezes por semana ou 6 vezes por semana e você der o seu máximo em 1 hora de atividade física, é mais do que suficiente.
desde que a sua dieta esteja correta. Então, se você quiser compensar isso, eu vou fazer 4 vezes a semana crossfit, 3 vezes a semana musculação, vou correr 5 vezes porque eu não quero deixar de fazer dieta. Errou. Se você fizer só atividade física e você não tiver o controle alimentar, você não perde peso. Tem muita pergunta aqui, gente. Tenho uma família com tendência de obesidade. Minha mãe é bariátrica, tenho 35 anos e estou com 77 quilos. É ótimo, né? Mas a obesidade ela não tem uma influência tão importante genética assim. Ela é comportamental. Existe uma coisa chamada epigenética. Você nasce com alguns genes que, se você se expor ao risco, você pode desenvolver ou não. Então você pode controlar mole desde que você tenha mais adesão à dieta. Mas a questão genética ela não é tão importante assim, não. Suplementos para emagrecer, nenhum. Nenhum suplemento faz emagrecer. O que faz emagrecer é dieta. Ganhar massa magra ou queimar gordura? Eu sou essa pergunta é de amigo, eu perdi, ele sabe. Eu sou fã do ganho de massa muscular. Eu acho que quanto mais massa muscular você tem, a perda de gordura é consequência. Então, se você conseguir fazer com que você perca gordura, você perde gordura às custas de ganho de massa muscular. Sou fã do treino de força, sou fã do crossfit exatamente por conta disso. A idade compromete? Aí eu digo pra vocês, né? Eu comecei a perder peso, eu tinha 37 anos. 36 anos eu comecei a perder peso. Já não era mais nenhum menino. Então a idade ela não pesa. Você consegue fazer isso em qualquer momento. É óbvio que existem algumas alterações metabólicas, algumas alterações hormonais, algumas alterações que fazem com que o processo seja um pouco mais difícil. Mas mexer nisso, a ponto disso ser suficiente para que você tenha essa alteração corporal, não é isso que vai determinar. Se você tiver, repito, cara, isso eu falo incansavelmente, o mais importante é você ter adesão à dieta. Você precisa ter adesão à dieta. A adesão à dieta é o ponto mais importante que todo mundo tem que atender, tem que entender. E quando você fala dieta, já é uma palavra até meio agressiva, né? Você fala assim, nossa, dieta, eu não quero fazer dieta, eu odeio fazer dieta, eu jamais vou fazer dieta. Não é dieta de ser restritivo. Quando a gente ouve dieta, a gente já pensa em ser restritivo, né? Então, dieta não é ser restritivo. Dieta é você entender o que você precisa comer. E não é restringindo nenhum tipo de alimento que você vai conseguir chegar lá. E pelo contrário, é tentando acrescentar todos os alimentos que estão na sua rotina para que isso seja sustentável para você a longo prazo. A Rosângela está perguntando qual o melhor, musculação ou pilates? Sem dúvida musculação, de olhos fechados. Desde que você faça da forma correta, da forma intensa, com muito ganho, com sobrecarga, com peso, que você saia cansada, que você faça tudo. Fazendo os dois, melhor ainda. A idade pode comprometer, a gente já falou. Como emagrecer com saúde? Isso é muito legal. Emagrecer com saúde é o alvo do meu tratamento, né? O alvo de todos os pacientes que eu vou para lá. Eu sempre falo isso, né? Quando a gente fala de emagrecimento, a gente fala de alteração corporal, o limite entre a saúde e a estética, ele tem que ser muito largo, né? Para você nunca encurtar e ficar em cima da corda bamba. Você nunca pode trabalhar com isso sobreposto. Se você começa a trazer a estética para muito próximo do limite da saúde, você vai incorrer em erros. E esse erro pode comprometer a parte mais importante, que é a saúde. Então não adianta nada a gente buscar a estética a qualquer custo se você não está tratando a saúde. Sempre falo isso, a estética ela é consequência de um corpo saudável. Se a gente consegue trazer a saúde para você, você consegue ter um resultado estético muito tranquilo e que passa desapercebido. Eu tiro o foco do paciente às vezes. Eu falo para o paciente, cara, antes de você pensar nisso, vamos tratar a sua saúde. Você vai ver que como consequência de você buscar essas questões de saúde, você vai ter um resultado estético. E acontece 100% dos casos. A gente acaba desonerando aquela obrigação do paciente de ter que emagrecer e acaba buscando nele uma obrigação de que ele tem que ficar saudável. E quando ele consegue compreender isso, fala assim, cara, eu preciso ficar saudável. Quando ele fala que entende que precisa ficar saudável, a mudança de chave é instantânea. É muito mais fácil para ele lutar para uma questão de saúde do que lutar para a questão estética. Ele fala assim, cara, se eu não fizer isso, eu vou morrer. Se eu não fizer isso, eu vou durar pouco tempo. Eu já tenho, gordura visceral alta. Eu já estou com resistência insulínica. Ele vira a chave e fala assim, agora eu vou. E é muito mais fácil. Ele começa a ter resultado estético. Quando ele vem e fala assim, caramba, mas eu perdi 20 quilos em 60 dias. Pois é, perdeu. Perdeu porque você tirou essa responsabilidade de ter que se obrigar a fazer, perder peso, a chorar na balança. Você relaxou. Você entendeu que é um processo a longo prazo, que o que você precisa fazer é mudar a sua vida. É isso. É esse o alvo para todos os pacientes que eu trato, todos os pacientes que eu prezo sempre para fazer. Mais perguntas aqui.
Dúvida da galera, tem como ganhar massa magra com uma alimentação vegetariana? O meu exemplo é você, Tetezinha. A Esther é coach da CFP9. Ela tem uma dieta que ela não come proteínas derivadas de animais. E ela teve um resultado que hoje a gente viu incrível, de ganho de massa muscular e perda de gordura gigantesco, o melhor, com uma ganho de performance incrível, sem precisar da proteína animal. Então é totalmente possível, aquilo que eu falo. Eu não tenho que entrar, fazer com que vocês entrem na minha bolha, né? Eu tenho que entrar na bolha de vocês. Eu tenho que fazer com que esse processo seja sustentável. E não forçar vocês a entrar num negócio que vocês não vão conseguir manter. Determinados pacientes, quando estão muito acima do peso e a gente tem um limiar muito estreito, eu tento fazer concessões, mas a gente fica muito restrito, não tem muito o que fazer. Então é aquele negócio, vamos sofrer um pouquinho para a gente colher os frutos depois. E eles acabam entendendo. Mas Teté é um exemplo, orgulho, morro de orgulho dela. A importância do treino de força no processo de emagrecimento é fundamental, fundamental. Mateuzinho é coach é um dos coaches e personagens, professores de educação física do Xande. A gente está fazendo musculação lá. Os treinos dele são sempre caóticos. Eu mostro para ele o gasto calórico que eu tenho, um treino de perna, um treino de giro superior. É igual o que eu gasto no CrossFit. Igual. São 600 calorias uma hora, 700 calorias uma hora. Então, você consegue ter um gasto calórico desde que você dê intensidade, você treine de forma correta. E o mais importante, você está fazendo isso às custas de ganho de massa muscular. Massa muscular é patrimônio na tua vida. Entende isso. O treino de força tem que existir sempre para vocês. Sempre. A musculação é muito importante. Eu sou atleta de CrossFit amador. O CrossFit é um esporte que eu gosto de fazer. Mas o que eu faço? Eu faço a musculação para poder melhorar minha performance e minha estética. E eu tive um ganho estético. Meus pacientes vêm, cara, doutor, tá mais forte, não sei o que você está fazendo. Eu não estou fazendo nada diferente. Eu só estou fazendo musculação agora da forma correta. Isso faz uma puta diferença em relação a tudo que você está fazendo. Tudo. Galera, eu vou responder mais uma perguntinha só e a gente vai pro finalzinho da live, que isso não vai dar. Ó, como evitar o efeito sanfona, manter a consistência de ganho de massa e perda de gordura a longo prazo? Para você evitar o efeito sanfona, são dois pontos que tem que ser mais importantes, né? Você tem que ter consistência e a dieta seja sustentável. Então, se você está num planejamento alimentar, você teve tanto mindset, você teve tanta dedicação que você conseguiu mudar a tua chave, entrar no processo de emagrecimento na raça, sofrendo, restringindo, quando você voltar ao padrão alimentar, você fala assim, acabou a dieta, você atingiu o seu peso corporal, você fala assim, e agora? O que eu vou fazer? Você vai voltar a comer o que você comia antes. Aí você começa a reganhar todo o processo. Uma outra causa do efeito sanfona é a perda de peso muito rápida. Quando você entra nessas dietas malucas, que você come muito pouco, você perde peso tão rápido a ponto do teu metabolismo de frear. E opa, peraí, daqui você não sai. Aí ele começa a fazer mais gordura, ele começa a impedir teu gasto de gordura, ele começa a impedir, diminuir a expressão de hormônio tiroidiano, de hormônio metabólico. Ele diminui a expressão de T3, você fica com T3 baixo, que a gente chama de termogênese adaptativa. Ele te freia, literalmente ele freia e fala assim, cara, daqui você não sai. É modo de defesa. Ele fala assim, cara, eu vou morrer. Se eu continuar aqui, você vai morrer, você vai se matar. Para de fazer isso. Então é muito importante vocês entenderem que a dieta, para ser sustentável, você não ter efeito sanfona, ela não pode ser um momento. Ela tem que ser um vídeo. Fala assim, a partir desse momento, é isso que eu vou fazer para me alimentar para sempre. Com algumas mudanças, alguns acréscimos, algumas coisas que a gente vai fazer mais, algumas coisas que a gente vai fazer menos. O Ítalo está falando uma coisa importantíssima também, a associação de atividades ao segredo, o trabalho multidisciplinar e você associar as atividades físicas sempre para você fazer é muito importante. E agora a última perguntinha. Como analisar a queima calórica nos treinos? Isso é maneiro, né? A gente sempre fica... Na verdade, a busca da queima calórica, né? Você ficar buscando a caloria, buscando no relógio, quantas calorias você gastou, isso não é tão importante, desde que você faça. Você vai ter treinos que você vai treinar mais forte, mais fraco, mas eu sempre falo para os meus pacientes usarem uma escala subjetiva de esforço. Isso é mais importante do que o gasto do relógio. É aquele treino que você vai cair no chão e falar assim, cara, hoje eu dei o meu máximo aqui, eu deixei minha alma no chão da academia ou no chão da boxe. Esse é o segredo que você tem que fazer. Intensidade. Não tanto o gasto calórico. Às vezes o treino é muito intenso, você olha para... Pô, mas eu gastei só 400 calorias. Mas o treino foi intenso para você? Foi. É isso que importa. Galera, vamos começar a terminar agora. Vamos para o encerramento. Então preciso falar para vocês de uma coisa muito importante que a gente vai começar a fazer agora, né? Então tudo que vocês viram que a gente falou aqui, que eu falei aqui para vocês na live, envolve uma questão de mindset, de mudança de hábito, né? De mudança de vida.
que você precisa ter determinados passos para você mudar a vida. A gente sabe que hoje, que para você mudar um hábito e você entender essa nova mudança corporal, isso foi um cirurgião plástico que descobriu em 1800 e pouco. Ele acabou descobrindo que as pacientes que faziam cirurgia plástica, elas só conseguiam perceber essa nova realidade delas 21 dias depois. Então a gente sabe que 21 dias é o tempo que você precisa para você mudar um hábito. Existem livros falando sobre isso, existem teorias falando sobre isso. Então 21 dias é o período que você precisa para mudar o hábito. E eu vejo que todas as dificuldades que vocês falaram aqui são dificuldades de mudança de hábito. De você começar a dar esse processo, de você querer dar esse processo. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai abrir um curso online, eu vou abrir um curso online, onde eu vou pegar na mão de vocês. Vai ser um curso no Telegram, onde eu vou ter acesso a vocês. A gente vai fazer com que, nesse curso, tanto os alunos quanto eu interajam sempre. E a gente consiga fazer com que em 21 dias, cada dia, a gente consiga inserir um novo hábito. A gente consiga mudar uma nova rotina, para que você consiga definitivamente entender o processo de emagrecimento. Então, 21 dias, você vai ter 21 metas, você vai ter 21 desafios, você vai ter 21 formas de você virar essa chave na sua cabeça e te ajudar. Com essa experiência que eu passei para vocês aqui, a minha experiência como ex-obeso e como médico e como motivador, eu vou conseguir fazer com que vocês façam esse processo de uma forma mais fácil. Eu vou facilitar essa mudança de vida de vocês. Eu vou fazer com que, às vezes, você não sabe por onde começar. Você pega a internet, você tem milhões de informações. Você abre lá, você faz jejum intermitente, contagem de macros, ciclo de carboidrato, o que eu vou fazer, como é que eu vou contar macro, como é que eu vou saber quanto eu vou, como eu vou comer, o que eu posso comer, bebo água, não bebo água, meu sono está ruim, meu sono está ruim, como você vai fazer isso? Então, exatamente isso que a gente vai fazer no curso. Vocês vão ter acesso direto a mim, a um grupo do Telegram. Todo dia a gente vai ter um texto, um vídeo e alguma informação para todo dia você mudar alguma coisa no seu processo de emagrecimento e você conseguir emagrecer. Definitivamente. É um processo que vai demandar eu pegar na tua mão, literalmente, e mostrar para você, falar assim, meu filho, vem aqui comigo que eu vou te mostrar o que você precisa fazer. Vai ser bem legal. A gente vai abrir essas inscrições no dia 16 de novembro. São poucas vagas, então assim que abrir, corre, porque a gente vai esgotar rápido. Já tem lista de espera, já tem uma galera em cima. Antes de eu anunciar, os amigos já estavam sabendo. A gente vai começar a fazer essa propaganda dentro muito em breve. Eu vou começar a soltar para vocês. E vocês podem fazer. Qualquer um pode fazer. Qualquer paciente pode fazer. Para qualquer um. É do gordo, do obeso, do velho, do jovem, do cara que faz atividade física, do cara que só quer melhorar a qualidade de vida. Qualquer um pode fazer. Vai ser super acessível, vai ser super fácil. Eu vou trazer vocês para dentro de uma realidade que é uma realidade diferente. De literalmente pegar na mão de vocês para ensinar vocês a fazer. O que eu tento fazer no consultório, com todos os meus pacientes, às vezes eu não consigo reproduzir isso durante 21 dias, eu vou estar lá. Eu vou estar lá com vocês. Eu vou estar lá dia a dia com vocês, postando, conversando, vendo as dificuldades e motivando vocês para vocês conseguirem o tão sonhado emagrecimento. Então, começa a prestar atenção no meu site, nas propagandas que a gente vai fazer. A gente vai lançar bastante vídeo para explicar para vocês o processo, o que vocês vão fazer, a lista de e-mails, tudo que vocês precisam fazer para que isso aconteça definitivamente em vocês. É isso, gente. A gente ainda tem um tempinho aqui, acho que dá pra gente responder as perguntas correndo, ó. Suelen, cara de pau. Faz um milagre em mim para eu ir pra musculação. A Suelen é uma paciente minha antigona, teve um resultado incrível, é super motivada, teve uma melhora de performance fantástica e tá aí chorando pra ir pra musculação. Vai pra musculação também. Não sai do crossfit não, quero você crossfiteiro. Nós somos crossfiteiros, mas é aquilo. A gente pode usar os dois ao nosso favor e ter um excelente resultado com os dois. Então vai ser muito legal isso também. Eu sempre falo, cara, nenhum treino é excludente do outro. A Gabi, ó, outra musa do meu time. Amo treinar, faço musculação 5 vezes e cross 2 vezes. Ganho de massa ou prejuízo? Ganho de massa muscular, definitivamente. Gabi, eu faço musculação 2 e crossfit 4. Então eu faço mais pouco de musculação e tive ganho de massa muscular. Então o teu foco é a musculação. O crossfit é um acessório para você. Então é muito importante que isso se mantenha sempre para você. Galera, é isso. Vou estar aqui sempre. Ah, que legal, ó. Testosterona baixa porque estou obeso ou estou obeso porque a testosterona está baixa. Isso é a pergunta de ouro para todos os homens que vão no meu consultório. Existe uma síndrome para isso, chamada MOSH.
E a gente não sabe nunca. A gente precisa tratar para depois a gente ver o que é. Na maioria das vezes a causa é reversível. Galera, prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado. Vieram mais de 100 pessoas online. Estou super feliz que vocês gostaram. Mandem feedbacks, tirem suas dúvidas. Vou estar aqui com vocês sempre. E vamos prestar atenção no 21 dias para mudar a sua chave, que é o curso que a gente vai lançar dia 16 de novembro. Tá? Ó, amo vocês pra caramba. Beijo, beijo, beijo do Pai Diogo pra vocês. Até a próxima, galera.